antes de enviar e de publicar, depois envio para poderem ter uma ideia dos vários clipes que vamos tirar, não é? Excelente. Então, é realmente um prazer poder estar aqui com uma equipa de pessoas tão conhecedoras do Value-Based Healthcare. Eu iria pedir talvez que brevemente fizéssemos um minuto de apresentações pessoais para que ficássemos com uma ideia dos vossos perfis nesta disciplina do Value-Based Healthcare, começando pela Ana, depois pela Ana e finalmente pela Márcia. Pode ser? Claro. Bom, então eu trabalho bastante com custeio baseado em atividade de tempo já há alguns anos, né? A minha formação base é engenharia de produção. Então, toda a minha graduação, mestrado e doutorado na engenharia, e dentro da escola de engenharia, a área econômica é a minha área de atuação, né? Mas trabalho já com saúde, já tem alguns anos, então meu doutorado foi todo dentro da área de gestão corporativa e executiva da área da saúde, e foi aí então que comecei também a trabalhar com Value-Based Healthcare de uma forma mais indireta no primeiro momento, mas hoje é o foco principal da minha pesquisa de pós-doutorado aqui no Brasil, né? Então a minha atuação, né, com o Value-Based Healthcare, claro, no primeiro momento ela é muito concentrada em custos, mas felizmente a gente tem conseguido expandir essa fronteira e trabalhar cada vez mais integrada com as equipes clínicas, cruzando desfechos, né, novas formas de medir desfechos também dentro dos hospitais aqui no Brasil, com a informação de custos, né? Então, além das pesquisas aqui no Brasil, eu sempre atuei mais Brasil e Estados Unidos, né? Então, as primeiras vezes que a gente está começando a fazer discussões também com países europeus, de uma forma breve, né? Acho que essa é a minha aproximação com o Value-Based Healthcare mais recente. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Anne? Bom, o meu nome é Anne Goebel, portanto, eu trabalho mais na parte de tecnologias da informação. A minha formação de base é uma formação financeira, mais de economia e gestão em saúde. Depois tive uma formação também com Decision Group e eu trabalho mais para o Value-Based Healthcare com a Márcia e com a Ana, mas na parte da implementação, portanto, na parte do enabler tecnológico para, de facto, poder implementar dentro das instituições de saúde os caminhos do Value-Based Healthcare. Portanto, nós trabalhamos em conjunto, somos uma equipa muito complementar em termos de formação. Fantástico, Ana. Muito obrigada. E, finalmente, Márcia? Bom, eu sou Márcia Macdice, eu sou médica, cardiologista. Por 10 anos eu fui a gerente do Hospital Israelita Albert Einstein, que é há 10 anos o hospital número 1 do ranking na América Latina. E eu deixei essa posição em 2016 para me dedicar a Value-Based Healthcare. Portanto, daí comecei uma formação de ir para Harvard, de ir para o instituto que é o VBHC Center Europe na Holanda, e com a professora Elizabeth Teisberg. Então, hoje, além de ser sócia e parceira da Ana, da Anne e do Davi na Way to Value, onde a gente se dedica à educação, implementação e valor, eu também faço um mestrado com a Elizabeth Teisberg na Universidade de Austin, para entender melhor como que toda essa transformação do sistema de saúde está acontecendo e como que ela pode ser implementada nos diferentes contextos, porque certamente o que funciona nos Estados Unidos ou na Holanda não necessariamente vai funcionar em outros locais. Então, a minha carreira hoje é dedicada a Value-Based Healthcare, seja na área de educação, de ensino, de pesquisa nessa área. Fantástico, Márcia. Muito obrigada. E já vemos que temos aqui uma pool de expertise top level e, portanto, os participantes no nosso Late Summer Virtual Campus irão beneficiar aqui da máxima expertise nestes campos que estão a ter tanta receptividade em Portugal. Eu tinha aqui uma questão para este painel que tem a ver com um novo conceito que não necessariamente o Value-Based Healthcare. Nós temos estado a ver aqui que está a emergir com muita força e cada vez mais popularidade o TDABC, que significa em inglês Time Driven Activity Based Costing. Ok? Portanto, eu se calhar começava aqui pelo mais inovador e o mais complexo. O que é este conceito de Time Driven Activity Based
costing, explicado como se fosse para pessoas leigas como eu nesta vertente, e por que razão é que ele está a ter cada vez mais popularidade. E fazia esta pergunta, talvez começando por último, para a Márcia. E a Ana? A expert aqui é a Ana, mas eu posso dizer que a gente brinca, eu e a Ana, que eu sou a equação de valor de resultados em saúde que importam para o paciente em relação aos custos de eu oferecer esse resultado. Isso é equação de valor. Quanto que eu entrego de resultado e a que custo? E daí a gente costuma brincar que eu sou o numerador. Então, eu sou especialista em resultados clínicos, resultados em saúde, e a Ana é especialista em custo. E não é qualquer custo, e ela vai explicar isso. A gente precisa demonstrar valor sempre no nível de uma condição clínica ou no nível de um segmento populacional. O que eu quero dizer com isso? Não dá para eu falar que existe uma cardiologia de valor ou que existe um hospital de valor. O que existe é quanto que eu consigo entregar de valor para um paciente que tem insuficiência cardíaca. Quanto que eu consigo entregar de valor para um paciente que tem um problema ortopédico específico. Por que isso? Porque eu preciso de métricas. Eu tenho que tangibilizar o valor. Então, eu tenho que dizer, eu estou entregando este resultado e eu medi esse custo, não da cirurgia que ele fez, mas até a recuperação. Eu medi um episódio, um ciclo completo de cuidado. E isso que eu acho que a Ana vai falar um pouquinho para a gente, que é dizer como fazer essa medida, porque é difícil medir resultado em saúde, mas eu acho que é bem mais desafiador conseguir ter os resultados e o custo medidos para que a gente possa, de fato, dizer que gerou valor para o paciente. Muito obrigado. Ana. Sim, desculpa, em complemento, né, eu acho que de uma forma bem simples, assim, o TD-ABC nos permite, então, avaliar o custo, né, de um paciente, entendendo a trajetória realmente de cuidado desse paciente. Então, a gente vai fazendo o que a gente chama, que é o custeio bottom-up, né, que é entender desde a chegada do paciente ao sistema de saúde, que, enfim, pode começar antes, né, dele chegar realmente ao hospital, o que ele vai consumindo de recursos, né, das instituições ou do sistema de saúde, e esses recursos podem ser tecnologia, podem ser profissionais, pode ser estrutura física, independente do que seja, a gente transforma ele numa medida monetária, né, e uma medida monetária que está atrelada ao tempo. Então, a gente fala em dinheiros por hora, dinheiros por minuto, e o paciente vai consumindo dinheiros por hora, dinheiros, né, ao longo do seu caminho, assim, né, ao longo da sua trajetória de cuidado. E como a Márcia comentou, o ideal é que a gente consiga enxergar o todo, né? Toda essa cadeia de cuidado, que ela às vezes pode começar antes e na grande maioria das vezes termina depois da alta hospitalar, né? Então, isso seria o cenário ideal. E hoje, quando a gente olha os sistemas de custeio, respondendo um pouco a segunda parte da pergunta, eles têm uma lógica completamente inversa, né? Muito mais a gente pegar o todo, então a gente pega todo o orçamento do hospital ou todo, né, o gasto do hospital e divide pelo número de pacientes que utilizou aquela estrutura num determinado período de tempo. Então, é uma visão completamente inversa, né? Enquanto no TD-ABC eu estou querendo construir essa informação de custo por real consumo, num centro de custos ou num sistema tradicional de custeios, a gente está olhando tudo que se gasta e atribuindo a quem utilizou, sem necessariamente discutir se foi bem gasto, bem usado esse dinheiro. E aí é que está a grande oportunidade de discutir eficiência, melhoria, redesenho, né, de sistemas ou de serviços de saúde, utilizando o TD-ABC alinhado a uma medida de desfecho. Fantástico, Ana. Já começo a fazer um pouco mais a clarificação e a compreender, Ana, porque é tão importante depois a componente dos sistemas de informação para poder materializar todos estes conceitos que são realmente inovadores e importantes. Exatamente. Eu penso que uma vez que nós designamos o caminho do doente dentro da instituição hospitalar e começamos a valorizar e fazer essa medida de tempo e de custo para cada atividade que o paciente está a consumir, poder depois ir buscar isso automaticamente aos sistemas
E mais longe no futuro, quando o paciente entra, começar a poder fazer a sua expectativa de custo automaticamente, é fantástico. Portanto, de facto, já hoje nos hospitais é muito difícil ter custo por paciente, quase ninguém tem este custo pelo percurso do paciente na sua condição clínica, do início até o fim. Portanto, automatizar isso, definir e depois o automatizar via a recolha automática dos dados é o futuro, é o que é que nós temos que fazer, senão vai ser sempre um caminho muito penoso que requer pessoal para identificar os custos, para ver todas as etapas. O objetivo é fazê-lo uma vez, okay? E poder ir automatizá-lo para, de facto, que ele seja muito mais rápido, eficiente e que ele permita fazer expectativas. No fundo, é isso o objetivo. Fantástico. Muito bem, eu iria agora fazer aqui uma pergunta assim, de algibeira, mas para tentar perceber um pouco bem, que é como é que, no fundo, o Value-Based Healthcare acaba por ser a tábua de salvação para a sustentabilidade dos Serviços Nacionais de Saúde. Bom, posso responder? Eu acho que a gente não tem dúvida de que o sistema atual não é sustentável. Nós temos um sistema hoje que paga por atendimento e não há qualquer compromisso com o resultado desse atendimento. Portanto, toda vez que o sistema remunera por volume de atendimento, ele recebe mais volume de atendimento, porque é um incentivo que está estabelecido dentro do nosso sistema. Para que a gente consiga ter uma alternativa a esse sistema, nós deveríamos ter essa estratégia que chama Value-Based Healthcare, ou cuidados em saúde baseado em valor, se quiser traduzir dessa maneira, na qual eu passo a medir, primeira coisa, eu preciso medir os resultados em saúde e eu preciso medir os custos. Na hora que eu começo a fazer esse exercício, eu já começo a identificar os desperdícios que existem dentro do sistema. Todos os exames repetidos têm necessidade, todas as cirurgias realizadas têm necessidade, e fica muito claro para nós que qualquer procedimento que não tenha uma indicação adequada não gera valor, mesmo que não tenha gerado complicações e mesmo que é um baixo custo. Isso é desperdício no sistema. Então, a proposta do Value-Based Healthcare é inicialmente que se meça a qualidade por meio dos desfechos ou resultados clínicos que importam para os pacientes em relação ao custo. E aí eu começo a gerar uma competição baseada nesses resultados, que é a competição baseada em valor. Eu paro de dizer eu sou o hospital que mais faz transplantes para dizer eu sou o hospital com os melhores resultados de transplantes a este melhor custo. E isso é o que a gente chama de realinhamento de incentivos entre os prestadores, os pagadores e, finalmente, o paciente que vai receber valor ao final. Para que isso se materialize, eu preciso mudar o sistema de remuneração. Eu preciso que os resultados sejam valorizados. Os hospitais com melhores resultados devem ter, então, uma remuneração, um pagamento mais adequado. Portanto, o que nós acreditamos é que o primeiro passo é que a gente seja capaz de medir e o segundo passo é que a gente seja capaz de remunerar a partir dos resultados que são alcançados pelos diversos prestadores do sistema. Fantástico, Márcia. Eu fiquei agora com uma ideia clara de como é que realmente o Value-Based Healthcare terá que ser cada vez mais prioritária na agenda dos decisores políticos em saúde e dos gestores hospitalares. Ana Edges, é difícil implementar esta nova metodologia de gestão nos hospitais? No Brasil seguramente já tem grandes casos e grandes exemplos. É difícil fazer esta implementação desta nova maneira de gerir? Então, a gente costuma trazer como os grandes desafios assim, da disseminação e da implementação. Um deles está associado à cultura, né? Então requer uma transformação cultural, principalmente no que diz respeito, né, à forma de entender como os prestadores vão ser remunerados, qual é a função e o papel, né, de cada pessoa, pensando numa visão sistêmica de toda a linha de cuidado. Hoje as organizações elas não são pensadas e organizadas
em função da condição clínica de um paciente. Elas são muito mais organizadas em serviços, né? O serviço da cardio, o serviço da pneumo, o serviço da pediatria, e eles, né, pensados na gestão como grandes feudos dentro da instituição. E, na verdade, né, na rotina, no dia a dia, né, da instituição e das diferentes condições clínicas dos pacientes, os pacientes eles requerem um uso mais integrado, né, dessas unidades. Então, isso é um ponto, né, de pensar toda a gestão do serviço de saúde de uma forma diferente, né, e aí já começam um dos grandes desafios, é tu mudar esse mindset dos gestores das instituições privadas, do sistema de saúde pública. A atenção primária, né, no que diz respeito à saúde pública, é uma porta de entrada importante. Eu acho que tem iniciativas super interessantes. A Márcia tem alguns exemplos também na trajetória dela, de como a própria iniciar pela atenção primária, né, é um caminho já que traz alguns resultados positivos, justamente por muitas vezes ser a porta de entrada. E o segundo desafio, assim, além dessa transformação cultural, que é super importante, é a capacidade de medição, né? Hoje a gente mede muito pouco e quem mede esconde muito também, né? Então, é a medição transparente, é a gente conseguir que instituições achem que sim, que estamos de acordo em participar de um consórcio nacional, né, de um grupo nacional que vai compartilhar resultados, desfechos, de uma forma anonimizada, respeitando toda a legislação de proteção de dados, mas que seja uma transparência, né, de medição de resultados em prol da melhoria, né? Acho que um dos conceitos assim da origem do conceito de value-based healthcare se fala muito sobre a palavra competição e como a competitividade por muito tempo era vista quase que de uma forma temida, assim, né? E por que temer a competitividade se ela pode ser o grande fator de melhoria, né? Então, eu que venho de outros mercados, né? Eu fiz muita consultoria para fábrica automotiva e ambiente fabril, realmente. E aí a competição é a palavra de todos os dias, né? Não se tem nenhum remorso em falar sobre competição e é uma prática do mercado, mas no sentido positivo, né? De usar a competição para estar continuamente, né, gerando processos melhores, mais eficientes, né? E aqui, trazendo para a saúde, é usar a competição para gerar uma capacidade de entrega de saúde melhor para a população, né? Então, são alguns fatores relacionados, eu acho que um puxa o outro, né? No momento que a gente tem mais capacidade de medição, de mostrar resultado, é mais fácil a gente engajar as pessoas, né? Eu sempre digo, o primeiro estudo de CDBC é super difícil, e no momento que a gente começa a mostrar os resultados, daqui a pouco há uma inflexão e todo mundo quer, né? Todo mundo quer participar, todo mundo quer colaborar, quer de uma forma prover seus dados financeiros, porque tu mostraste um resultado e isso gera um engajamento também. Então, eles andam em sincronia, mas são grandes desafios para a disseminação e implementação em massa, assim, do value-based healthcare no mundo. Sem dúvida, Ana, é muito interessante. Ana, Jabel, vê como uma oportunidade para o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, para a realidade portuguesa, que o Covid possa levar a que o SNS esteja mais receptivo à adoção de Value-Based Healthcare e do TADBC? Eu acho que sim, se nós fazemos o seguimento agora com o que disse a Ana, eu não tenho dúvida que durante este período, felizmente, houve muito mais abertura. Muito mais ajuda entre os hospitais, muito mais transparência nos resultados, partilhar os dados e começar a perceber o que eles podem fazer. E eu penso que isso que o Covid hoje nos tem trazido melhor é essa abertura, essa colaboração entre as instituições e essa partilha de resultados todos para o mesmo objetivo, que nos permitiu, no fundo, alcançar os resultados em Portugal e também no Brasil que nós temos alcançado até hoje. E eu penso que, de facto, o grande desafio é essa cultura, como disse a Ana, ou seja, se houvesse essa mesma predisposição para outras áreas na saúde, eu penso que nós podíamos melhorar muito mais rapidamente, todos em conjunto. Eu diria que o Covid trouxe isso e permitiu-nos ultrapassar obstáculos muito mais rapidamente, essa abertura. Fantástico. Uma última ronda de questões, aqui começando também de novo pela Márcia. Eu sou um gestor hospitalar e quero adotar o Value-Based Healthcare. Qual é o primeiro passo? Eu costumo dizer que a gente tem que buscar a porta que está aberta. O que significa buscar a porta que está aberta? Eu preciso
você precisa ter um time com o mínimo de formação em Value-Based Healthcare. Então, você precisa definir quem que é o time que vai ajudar nessa implementação. O conhecimento de valor, ele ainda é pouco disseminado, existem muitos conceitos, muitas vezes que não condizem com a teoria do valor, né? A gente ainda ouve pessoas dizendo que o valor tem que ser sempre analisado no ponto de vista de quem paga a conta. Isso não é fato. O valor sempre será pensado que o valor é para o paciente. Como é que todos os outros stakeholders, seja o pagador, seja o prestador, seja a indústria, consegue, em conjunto, gerar valor para o paciente. Então, inicialmente é criar a cultura de valor, e isso começa por uma formação mínima, uma educação mínima, e a partir daí, enxergar quais são as suas fortalezas, onde que você tem expertise, onde que você tem volume, e onde que você tem oportunidades para começar um piloto. Ninguém vai transformar uma organização do dia para a noite numa organização fee for service, que atendia remunerada aí com a lógica do pagamento por atendimento ou por um orçamento global, num modelo completamente baseado em valor. Isso é uma transição que precisa acontecer e as organizações precisam olhar a prontidão e quais são as portas que estão abertas para que ela possa iniciar a sua jornada de valor. E isso tem que ter, e a gente tem discutido muito na Way to Value, um comprometimento da alta liderança. Por mais que a gente tenha uma equipe assistencial muito interessada em fazer um modelo baseado em valor, ela precisa buscar o apoio da alta liderança, para que isso, de fato, não seja só um estudo isolado ou só uma iniciativa isolada, e sim uma transformação em direção ao valor da organização como um todo. Fantástico, Márcia. Esta pergunta faço tanto para a Ana como para a Anne, as duas antes, que seria, ok, eu já sou o presidente do Conselho de Administração do meu hospital, tenho toda a minha equipa de topo alinhada, também o diretor clínico, principais dirigentes, está tudo alinhado. Quais são os principais riscos que eu vou ter na implementação deste processo dentro do meu hospital? Bom, acho que um dos principais riscos é justamente esse envolvimento, né, das pessoas certas. Então, como a Márcia comentou, né, de talvez engajar a equipe clínica que realmente está mais aberta e mais afim de contribuir. E quando a gente olha os cases assim, seminais da literatura, principalmente da escola de Harvard, sempre começaram, né, por haver um desejo, enfim, alguma influência também externa, né, de uma necessidade de melhoria, e o chefe de serviço, né, a pessoa, o professor da área clínica envolvida muito, né, querendo participar e contribuir e querendo mudar, né, enxergando uma oportunidade, né, se pensar diferente, né, e se engajando nessa transformação juntos, né? Então, acho que um dos riscos é esse, né, de realmente no momento inicial, né, trazer, né, e envolver as pessoas corretas, começar pela linha de cuidado que seja mais propícia, e a gente mitiga esse risco tentando, antes de começar um projeto que tem alguma discussão de value-based healthcare, entender por que vai ser a linha de cuidado A ou B o foco, né, do projeto. E isso eu digo que vale a pena a gente investir tempo nessa decisão e nessa escolha, porque ela sendo feita errada pode ser um insucesso lá na frente, né, do projeto. Então, acho que esse é um risco importante. E o outro risco que acho que tem a ver também com os desafios é a barreira tecnológica. Assim, né? Uma coisa é a gente fazer junto enquanto a consultoria está junto, né, e fazer um projeto de super sucesso e não haver continuidade, né? E essa continuidade ela precisa de capacidade tecnológica, ela precisa que seja internalizado o conhecimento e a educação sobre o que isso significa realmente, né? Então, a educação, junto com a capacidade tecnológica e as pessoas certas, eu acho que são riscos assim importantes e que também a gente tenta mitigar de alguma forma, né? Acho que é uma grande falha, a gente vê isso no mercado acontecendo, as pessoas de alguma forma querendo impor, né, o value-based healthcare sem realmente entender o que ele representa, né? Então, não começar pela educação
é um risco conhecido, né, eu diria, fácil de ser mitigado, mas infelizmente que a gente vê bastante acontecendo em diferentes locais, diferentes hospitais, operadoras. Sim, eu concordo e eu penso que a comunicação aqui do que vai ser feita é fundamental. A comunicação que é, de facto, envolver a equipa, porque eles não podem pensar que nós vamos agora tentar controlar o que é que eles fazem ou identificar coisas que estão mal feitas. A comunicação, não só dentro da equipa, do objetivo da implementação, dos resultados e para fora também. O que é que nós estamos a fazer? Comunicar corretamente os resultados, envolver, quando nós fazemos um piloto para uma condição clínica, envolver também todo o resto da organização para eles perceberem o que é que nós vamos fazer, qual vai ser o passo a seguir, qual é essa transformação que nós queremos fazer. A comunicação é fundamental para poder implementar, comunicação interna e comunicação externa. E eu diria, porque eu estou mais nos dados, é ter a certeza que nós temos os dados certos. Porque não podemos descurar o facto que isso vai nos ajudar a tomar decisões, não é? Porque nós vamos medir e nós temos que ter a certeza que os dados que nós estamos a utilizar são dados que são extremamente consistentes e válidas para poder ser analisadas e sobre as quais nós conseguimos tomar decisões acertadas. Portanto, a comunicação e a qualidade dos dados é fundamental. Sem dúvida. Muito obrigada, Ana e Ana. Márcia, para concluir. Eu queria só complementar que a gente não pode esquecer do risco financeiro. E tem tudo a ver com o que foi dito antes, que se você não tem uma boa qualidade de dados e você não conhece o risco da população que você está atendendo, risco clínico, risco de complexidades, você pode entrar no modelo, e o Value Based Healthcare traz a questão do compartilhamento do risco entre quem presta o serviço, quem atende, que são os hospitais e clínicas, e quem paga essa conta. Então, se você entra no modelo sem conhecer os conceitos de VBHC, sem conhecer de fato os seus dados, não tiver acesso a uma boa análise de dados, você pode aí sim incorrer em riscos financeiros. Fantástico. Muito obrigado a todas por esta excelente mini entrevista na preparação do Late Summer Virtual Campus, que vai suceder entre 16 a 18 de setembro. Acho que por aqui temos uma pequena amostra do quão importante é que venha participar nesta iniciativa, juntando-se a nós.